Nossas Bíblias, Marcos, capítulo de número 10. Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Antes de lermos, nós vamos orar. Pai querido, nós queremos agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de refletirmos na Tua Palavra. Sabemos que é a Palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor aplique no nosso coração, pela obra do Teu Espírito, nos dê entendimento, nos dê o conhecimento e a sabedoria, para que possamos, ó Pai, vivenciar essa palavra para a honra e glória do nome do Senhor. Nós te exaltamos e agradecemos e confiamos na obra do Senhor na nossa vida. Oramos, ó Pai, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Marcos capítulo 10, versículo 13 a 16. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Meus irmãos, algumas pessoas acham que esses textos aqui nesse capítulo 10 de Marcos, eles são textos assim isolados, como se Marcos tivesse juntado alguns textos assim e colocado aqui. Nós sabemos que as Escrituras, se a gente parar para refletir bem, não é bem isso. A Bíblia, ela tem, Deus colocou, inspirou, e isso foi, a sua organização também tem uma orientação, tem um ensino. E no texto anterior, nós vimos que o Senhor, sendo questionado pelos fariseus, ele fala sobre o casamento, ele fala sobre o divórcio. E a explicação do Senhor no texto anterior é clara ao afirmar que o casamento foi criado por Deus entre homem e mulher, ou seja, entre macho e fêmea. E lá ainda na formação da família, Deus disse que ele deveria se multiplicar e ter filhos. E o texto anterior está falando disso, falando de casamento, falando de divórcio. Aí ele vai dizer que o divórcio ele é proveniente do coração duro do homem. Nós sabemos que em Marcos, em Mateus, ele tem a exceção para o divórcio, apesar de que o texto anterior diz que o que o homem ajuntou, que Deus ajuntou não separe o homem. Nós vamos ver lá Paulo falando também a mesma coisa, nós falamos isso semana passada, então é só ver a mensagem lá da semana passada. E aqui, imediatamente após Marcos registrar isso, Marcos vem registrar esse fato ocorrido, aonde eles trazem crianças. Não é à toa que está aqui. Ele fala de família, ele fala de casamento, ele fala de divórcio, e aí ele inclui as crianças. Aí ele diz que eles trouxeram crianças para estar com Jesus e eles vão se aproximando. E aí os discípulos tomam uma decisão e começam a evitar que essas crianças chegassem até Jesus e começam a afastar essas crianças. E Jesus intercede nisso. Nós não sabemos se alguém falou com ele, alguém questionou, mas ele intercede. Ele diz, deixa vir para mim esses pequeninos. E pega essas crianças e pega ela no colo. Eu estava lendo um comentarista desse texto, e ele faz uma colocação muito assim
Interessante, que eu nunca tinha pensado nisso, que ele diz assim, já imaginou uma daqueles pais que levaram aquela criança, depois de alguns anos, quando o filho ficou grande, e Jesus já tinha morrido, aí ele gira para o filho e fala assim, Jesus te pegou no colo. Eu fiquei aqui na cabeça, Jesus te pegou no colo. Como que isso eu fiquei pensando, meu Deus, que coisa maravilhosa. Às vezes eu vejo jovens hoje que estão casando, que eu vou fazer o casamento e fiz assim, eu te peguei no colo. Falei isso com uma que vai casar, falei, eu te peguei no colo. É algo assim formidável, e isso acontece aqui nesse texto. Então nós vamos ver algumas coisas nesse texto, depois nós vamos aplicar algumas coisas para a nossa vida. Primeiro, aí no versículo 3, a multidão acompanhava Jesus. Nós vimos nos textos anteriores que a multidão ficou um pouco isolada, depois a multidão volta a estar com Jesus, e no texto anterior os fariseus questionaram, eles estavam lá, e os pais levavam os filhos. Interessante isso, porque a região onde Jesus andava, Jesus estava indo para Jerusalém, Jesus não estava andando de ônibus, Jesus não estava andando de trem, eles não estavam indo de carro, aquela movimentação toda era a pé, em lugares muitas vezes difíceis. E vocês lembram que na multiplicação lá do pão, quem estava com o pão e com o peixe era um menino. Não sei qual a idade dele, mas ele estava lá e ele tinha lá no embornal dele alguma coisa. E foi o que Jesus multiplicou. Então os pais levavam os filhos. E essas crianças, aqui no texto, são crianças de colo, são crianças pequenas, como essas que a gente fica segurando aqui dentro da igreja, para não andar, né? Não trava para não andar. E aí nós ficamos, por que a gente sabe disso? Porque eles vêm e entregam e Jesus pega ela no colo. Eram crianças de colo. O termo aqui mostra isso. Então eles traziam essas crianças. Era um costume no meio da cultura judaica, eles levarem as crianças até o rabino ficava em um determinado lugar, estava ensinando as pessoas, eles traziam a criança para que o rabino as abençoasse. E é isso que está acontecendo aqui, eles trazem a criança, Jesus pega essa criança no colo, abençoa, e aqui nós não estamos falando de alguma bênção especial, tem nada disso, Jesus simplesmente pega essas crianças, abençoa. Isso era um costume, levar os filhos, e eles faziam a mesma coisa, eles tentavam levar os filhos até Jesus. E o texto aí no versículo 13 vai dizer que os discípulos repreendiam, para que os pais não incomodassem o mestre. O texto diz, não incomodem. Nós precisamos aqui, talvez você pense assim, mas esses discípulos também, pessoal cabeça dura, né? Mas não, a gente tem que ver o contexto em que se está. Nós sabemos que nos textos anteriores, Jesus já está falando que está indo para Jerusalém, lá ele iria sofrer, ele ia ser martirizado, eles iam matá-lo. Eles já estavam preocupados com isso, e eles não queriam que incomodassem o mestre. Então os discípulos já estavam nesse processo de questionamento, de apreensão pelo que acontecia, e eles disseram simplesmente, não incomodem o mestre, a coisa está complicando, vamos dizer assim, usando aqui um termo nosso, as coisas estão complicando, e vocês ainda vêm trazendo essa meninada? Se incomoda. Hoje a gente ouve isso, mas não é incômodo para o mestre. Às vezes a gente ouve isso na igreja, as crianças incomodam. Incomoda é adulto que não tem, que não deveria ser incomodado. Aí no versículo 14, ele vai nos mostrar, ele diz, Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, deixa vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Esse versículo, o Senhor fica indignado com a atitude dos discípulos.
Diz o texto que ele ficou indignado. Não vou usar a expressão que está aqui. Ele se indignou. Mas que conversa é essa? Deixa vir os meninos. Deixa vir. Deixa essas crianças chegarem até mim. E ele pega essas crianças. Ele diz para que não as impedisse. E faz uma colocação dos tais é o reino de Deus. Irmãos, às vezes nós nos enganamos aqui com esse versículo, com essa expressão. Nós achamos que Jesus está dizendo que ele está se referindo a que todas as crianças serão salvas. Não é isso que ele está dizendo. Não é isso. Porque nós sabemos que uma criança ali poderia crescer e nunca se tornar um cristão. Não significa salvação, que ele diz aqui. Ele diz que para todas as crianças, que aqueles que tivessem as características de uma criança, receberiam o reino de Deus. E ele vai explicar isso no versículo 15. Ele mesmo explica isso, quando ele diz, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, essas crianças, elas são levadas, elas aceitam o que vocês fazem, elas se submetem, elas têm a simplicidade de receber. Então, ele está dizendo, olha, quem não recebe esse reino de Deus como uma criança, de coração aberto, de coração simples, não entra no reino de Deus. Então, o que ele está dizendo não é afirmando que toda criança, como alguns querem usar o texto para dizer isso, porque se você for dizer que toda criança tem o reino de Deus, e aquele que cresce e não é cristão e é ateu, então ele tinha e não tinha mais? Ele abandonou? Ele perdeu a sua salvação? Não é isso, a Bíblia diz que nós nascemos em pecado e que toda criança é pecador desde a sua concepção. Toda criança, não importa, ela é pecadora. E que ninguém é salvo ou condenado porque praticou o pecado. Porque o texto bíblico de Romanos vai dizer que Deus odiou Esaú ainda no ventre da mãe, e o texto diz, sendo ainda que eles ainda não haviam pecado. Ele ama Jacó e odeia Esaú. Então, nós não vamos entrar aqui no mérito disso, mas o texto não quer falar sobre isso. E Jesus explica isso aí no versículo de número 15. E aí no versículo 16 diz, então, tomando nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Jesus toma essas crianças nos braços, numa demonstração de atenção, carinho, zelo, afeto por essas crianças. O que o texto nos ensina, meus irmãos, sobre Deus? Primeiro, é que Deus honra o pacto do passado que incluía as crianças no pacto da família. Quando ele faz com Abraão, eu faço um pacto com você. Eu sou seu Deus, você é meu, e eu vou abençoar você e a sua família, os seus descendentes. Nós não podemos esquecer isso quando nós fazemos um pacto com o Senhor. Infelizmente, as pessoas não entendem isso, que o meu pacto com o Senhor se estende à minha geração, à minha descendência. Minha descendência, meus filhos, meus netos, meus bisnetos, que eu nem sei se eu vou ver. Eu abençoarei primeira, segunda, terceira, quarta geração. Às vezes nós esquecemos que se você é o único convertido na sua família, você quebrou aquela corrente de que era todo mundo que não era salvo, todo mundo não andava nos caminhos do Senhor. Uma vez que você fez um pacto com Deus, aquilo foi quebrado. A partir dali é você, os seus descendentes, seus filhos, os filhos dos seus filhos. É isso que esse texto nos ensina.
Quando o Senhor diz, deixa vir a mim essas crianças. Deus honra esse pacto do passado que incluía as crianças. Há também aqui nesse texto um ensinamento sobre o nosso Deus, que é o interesse do Senhor é pela família. Nós temos uma tendência moderna de que o interesse de Deus é por pessoa. Deus interessa sim por pessoa, mas Deus se interessa pelo corpo de Cristo, que é a igreja. Eu gosto muito de usar uma ilustração da construção do templo. Essa construção aqui, não como o templo do Velho Testamento, mas o lugar que a gente se reúne. Essa construção é formada de tijolos, mas um tijolo não é essa construção. Mas essa construção não existe sem um tijolo. O corpo de Cristo é formado de peças, e você é uma peça, a sua família é uma peça. É você, a sua família e todas essas famílias reunidas, com todas as crianças. A igreja é formada de idosos, de jovens, de adolescentes, crianças. É corpo, tem todo mundo. E Deus se interessa, o Senhor se interessa pela família. Por isso o Salmo 127, fruto do ventre. Nós somos bênçãos. Nós somos, os nossos filhos são bênçãos do Senhor na nossa vida, e o Senhor se interessa por essas crianças. O ensinamento que nós pegamos aqui, é que o Senhor, Ele é atencioso e carinhoso com as crianças. Aqui, meus irmãos, nós precisamos de tomar cuidado, porque às vezes os adultos não têm essa paciência com a criança. Claro que criança às vezes tumultua, criança grita, eu tenho que acostumar com grito, eu não acostumo com essa gritarada, e principalmente aqueles que são mais velhos, aqueles que são mais velhos começam a ficar meio, não quer ficar meio de muito barulho de criança. Meus irmãos, Jesus, ele era atencioso, ele era carinhoso com essas crianças. E Ele nos ensina isso. Nosso Deus é atencioso e carinhoso. Por quê? Porque Ele não só com as crianças, mas com todos nós, porque todos nós não passamos de crianças na mão do Senhor. Quanta bobagem nós fazemos como adulto. Até mesmo a gente fala assim, mas fulano já tão velho, tanto tempo na igreja, ainda não amadureceu. Criança. Tem gente que comporta como criança. Você vai conversar, reage como criança. Isso é comum, mas o nosso Senhor, Ele é atencioso, Ele é carinhoso, receptivo com as crianças. E esse texto nos ensina isso. O que esse texto nos ensina sobre os homens? Os homens não entendem as coisas. A visão é limitada, e aqui são os próprios apóstolos, homens, servos do Senhor, que tentam impedir essas crianças. Tentam impedir essas crianças de chegarem até Jesus. E impressionante que hoje, não vou fazer aqui, ficar acusando muito, porque eu também já fiz isso, eu reconheço, que ficam criando coisas para até afastar a criança. Tem gente que chega ao ponto de pegar, vir adorar o Senhor e larga as crianças na casa dos outros, larga as crianças na rua, tranca do lado de fora na casa e larga lá na rua, e vem adorar o Senhor, larga as crianças lá de fora. Porque incomoda. Meus irmãos, era esse o pensamento daqueles apóstolos. Era isso que eles falaram. Os discípulos repreendiam, por quê? Porque não queria que incomodasse. Isso é uma reação de pecador. Isso é uma reação de pecador. Infelizmente, nós temos até igrejas que o culto a Deus só pode ser prestado por adultos. Infelizmente, nós temos isso. Infelizmente. Por quê? Porque nós vamos encontrar na história do povo de Deus, as crianças elas estavam em todos os momentos, elas estavam no deserto,
Elas estavam lá entrando na terra prometida, elas estavam lá na derrubada da muralha de Jericó. Vocês acham que eles caminharam na muralha de Jericó e deixaram as crianças sozinhas lá no meio do outro lado? Vocês ficam aí que nós vamos rodar ali. Não, meus irmãos, eles estavam todos juntos. Está tudo ali, a mulher carregando menino, e vamos que vamos. O povo de Deus não abandona suas crianças. Então nós aprendemos aqui nesse texto que os homens, eles têm uma visão distorcida dessa composição do povo. Nós temos uma distorção, uma visão distorcida, e nós, pela dureza do nosso coração, da nossa falta de visão, nós afastamos as crianças como se elas não fizessem parte da aliança. Tem gente que afasta mesmo, não é, nem membro da igreja pode ser. Pode ser membro da igreja não, só depois que fizeram tantos anos, não sei o quê. Não, vocês vão sendo criados por aí, vocês ficam afastados, vocês ficam fora. Nós somos, mas vocês são fora. Como se a criança não fosse parte integrante do corpo de Cristo. O que nós vamos fazer com o texto? Primeiro, meus irmãos, que as crianças têm que ser levadas ao Senhor. O texto nos ensina isso. Eles levavam as crianças. Então, as crianças precisam de ser levadas ao Senhor. Nós precisamos de carregar os nossos filhos. Enquanto eles não aprendem a andar sozinhos, nós temos que levá-los ao Senhor. E levá-los ao Senhor, trazendo no culto, trazendo na escola dominical, trazendo nas reuniões, participando de todas as coisas. As crianças precisam ser entregues ao Senhor. É interessante que eles não levavam e ficavam com elas longe, não. Eles levavam e queriam colocar nas mãos do Senhor. Aqui isso nos ensina que nós temos que levar as crianças e colocá-las nas mãos do Senhor, através do ensino, da educação. Nós precisamos de educar as crianças a cultuar, a adorar, a orar. A criança precisa de ver o pai orando, a criança precisa de ver o pai se interessando, o pai e a mãe se interessando para vir para o culto. A criança precisa de entender a responsabilidade dela, a importância dela estar dentro do culto, dela ouvir a mensagem. Ela é uma criança e ela tem que ser educada. Por isso Salomão diz lá em Provérbios que o pai dele ensinou ele da tenra idade. Apesar de que o pai dele entregou o reino a ele, ele ainda era inexperiente. Mas nós precisamos de fazer isso. E às vezes a criança ela tem uma natureza às vezes não, ela tem, né, uma natureza pecaminosa. E às vezes, dentro dessa natureza pecaminosa, ela quer até peitar o pai, ela quer ganhar o pai no grito. E o pai precisa, às vezes, de coração cortado, agir com firmeza, usar os instrumentos que a Bíblia diz que tem que usar para poder colocar a criança no seu devido lugar. Tem uns instrumentos bíblicos aí, né? Não vou falar não, porque está gravado. Tem uns instrumentos bíblicos aí, é só você ler na Bíblia que você vai achar. Os instrumentos bíblicos para que a criança se comporte. Só procura na Bíblia que você acha. Então, o pai, ele não é só levar, mas ele tem que educar no caminho. Ele não pode deixar que o mundo eduque. Hoje existe aí uma teoria de quem vai educar seu filho é o Estado. O Estado é que tem autoridade e poder. Meus irmãos, o filho é seu. O filho não é do Estado, não. O filho não é da escola, o filho não é de ninguém, o filho não é do seu vizinho. Você pode até deixar com seu avô, mas avô sabe o que é, né? Avô serve bem para atrapalhar. Mas a sua responsabilidade é de colocar no eixo. Então, aquele atrapalhada que o avô e a avó dá, você corrige depois. Mas o avô também, ele serve para ser aquele amor que o Senhor dava e dá para essas crianças, que muitas vezes o pai não tem lá muita paciência. Ele é novo, gente nova não tem paciência, é o mais velho que tem. Então, as crianças, elas precisam de ser entregues ao Senhor, elas precisam de ser educadas no caminho do Senhor, elas precisam ser levadas, isso é prática.
Os adultos precisam tratar as crianças como membros do corpo do pacto e não afastá-los. O lugar das crianças é aqui dentro do culto. Ah, porque incomoda. Incomoda nada. Você que é adulto, que se concentre. Eu gostei muito de ver o pastor Paulo, semana passada, os meninos uns gritando, e ele firme ali. Aí eu falei assim, isso prova que na igreja dele tem criança. Aí ele falou comigo assim, eu falei, tem 12 moças, 12 irmãs grávidas. Eu falei, meu Deus do céu. Aqui nasceu 4, 5, eu fico pensando, na hora que começar tudo a andar, vai ser uma bênção. Né? E lá é 12. Meus irmãos, não importa. Cabe a nós entendermos que eles são a igreja presente e eles são a igreja futuro. E nós, muitas vezes, na nossa idade, somos mais igreja presente e pouca igreja futuro. Porque o nosso futuro já não é tão longo. Mas eles não. Eles têm longa caminhada pela frente. Por isso nós precisamos de ajudá-los. E nós é que precisamos de entender que eles fazem parte desse pacto e nós não podemos afastá-los. Nós temos que dar à criança o exemplo de dedicação, piedade, zelo, comunhão com Deus e com os irmãos. Meus irmãos, tem igreja que briga tanto entre si que as crianças já crescem quase que um lutador de ringue, de judô. Tem outros nomes aí né? Como é que é? Se facilitar, vira até espadachim. Os adultos brigam tanto, eles falam tão mal um dos outros dentro de casa, o marido com a esposa, que a criança aprende que ser cristão é falar do irmão. Ser cristão é falar mal do pastor, do presbítero. É brigar um com o outro, porque a torrada no café não estava tão torrada. O bolo não estava tão doce. E não me convidaram. E aí aquela confusão dentro da igreja. Meus irmãos, o que nós estamos ensinando os nossos filhos? Nós estamos ensinando nossos filhos a orar, a ter o prazer de estar na casa do Senhor, a de ter paciência com os irmãos, uns com os outros. Nós estamos ensinando a eles a amar os amigos próximos, que são os irmãos em Cristo, a ser zeloso pela casa do Senhor. Até às vezes, a gente vê as crianças virem aqui trazendo o envelope de dízimo dos pais, mas isso é também um ensinamento. Ou o pai vir trazer o filho, ele vem com o envelope na mão e chega aqui e entrega para o filho, coloca aí. Ou ele entrega e fala, vai lá e coloca o dízimo da nossa família. E eles estão, nós estamos ensinando a eles precisam de aprender a obedecer a Deus. Porque se eles não obedecerem a Deus, eles não obedecem a você, não obedecem à polícia, não obedecem às autoridades constituídas, não obedecem ao professor, não obedecem a ninguém. Eles não obedecem a ninguém, eles têm que ter temor de Deus. Mas eles só vão ter isso quando você tem temor de Deus. Então, trazer as crianças a Jesus é ensiná-las. As crianças precisam de estar presentes nas atividades da igreja. Os homens precisam de levar os seus filhos homens nas atividades dos homens. As mulheres levar suas filhas mulheres na atividade de mulheres, para que elas aprendam. Elas precisam de aprender a simplicidade com a mãe. Elas precisam aprender, tanto o homem quanto a mulher, o menino e a menina, precisam de aprender a vestir com a mãe. Infelizmente, tem mãe que veste uma menina como se ela fosse uma mulher, e uma mulher muitas vezes mal vestida. Não vou nem dizer o que é mal vestida aqui.
Esses dias mais a Zista ia passando numa rua, vimos uma mãe com uma criança, aí a Zista comentou, como é que veste uma roupa daquela numa criança de 3 anos, 4 anos, sei lá, 5 anos? Meus irmãos, nós precisamos até de ajudar algumas irmãs na igreja. Falei, minha irmã, como é que você veste a sua filha com a roupa dessa? O que você está querendo? O que você está formando nela? Sensualidade? O que você está formando? Então nós precisamos de zelar pelos nossos filhos. Nós temos que levá-los, nós temos que trazê-los ao batismo para que façam parte da igreja visível. Nós temos que trazê-los para que eles façam parte desse corpo. Nós devemos orar por eles, para que eles se convertam. Devemos orar para que eles formem família. Lembrem do que o texto anterior está falando de família. Devemos orar para que eles não entrem nesse secularismo moderno que faz com que as pessoas separem por qualquer coisa. Pessoas que casam, separam. Meus irmãos, infelizmente isso está dentro da igreja. Se de alguém veio me falar de alguém que está dentro da igreja, que está no 3º casamento, eu falei, mas que doideira é essa? Aí um pastor me deu um susto esses dias. Ele falou assim, no 1º ano, lá na igreja que eu pastoreio, teve 5 divórcios. O quê? Quantas pessoas tem lá? Lá eu sei que a igreja deve ter uns 150 membros. Se tiver 150 membros, deve ter no máximo 50 famílias, 60 famílias. Teve 5 de fora, 10% da igreja divorciou. Ué, doideira é essa, rapaz? Loucura. Eu não aguento um divórcio em cada 10 anos de ministério. Como é que você aguentou 5 divórcios no ano? Eu tinha ido embora da igreja. Falta de quê? Falta de vida. Falta de vida cristã, meus irmãos. Confusão é essa? Então nós precisamos de aproveitar esse texto e refletirmos sobre isso. E eu quero concluir dizendo o seguinte: o local da criança é no meio do povo de Deus. Esse é o local da criança. Se nós vamos para encontro, nós vamos lá para o nosso encontro, nosso retiro espiritual, vamos, as crianças vão junto. Nós vamos para qualquer lugar, as crianças têm que estar junto. O local da criança é no meio do povo de Deus. Nós somos chamados, fizemos um pacto, é nós e os nossos filhos. Eles são parte integrante desse pacto. Eles fazem parte desse pacto. Eles têm que estar no nosso meio. E louvado seja o Senhor, porque aqui tem menino suficiente. Alguém, há pouco tempo, colocou um comentário lá no YouTube, no canal da igreja. Como é bom ouvir essa criança chorando. Eu não sei quem era, eu vou ter que olhar lá um dia para ver quem era, para poder parabenizar aquele que estava chorando no dia. Deve ter sido Esther ou Liz, não tem problema. Uma das duas estava chorando e a pessoa colocou, como é bom ouvir essa criança chorando na igreja. E nós aqui perturbados porque elas estão chorando, e alguém lá, como é bom ouvir essa criança chorando na igreja. Aqui deu ter um conforto no meu coração. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor, que nós temos crianças chorando na igreja. Essas crianças estavam no deserto, elas estavam na terra prometida, elas estão na igreja hoje e estarão com o Senhor na glória. Elas estavam no deserto, elas estavam no mar, elas estavam lá naquele problema lá na hora de matar os filhos no Egito, elas estavam na entrada, elas estavam na muralha de Jericó, elas atravessaram o rio, elas estavam tudo. E não eram poucas, porque as mulheres do Senhor, da igreja do Velho Testamento, eram mulheres férteis. Não tinha essa bobagem aí de 1 filho, 2 filhos, 3 filhos. Era um monte. Para a glória do Senhor. Era aquele monte. Irmãos, deixe vir a mim os pequeninos. Deixe que eles venham. Que esse texto nos sirva para nos conscientizar que elas são bênçãos do Senhor. Nos dão trabalho? Dão. Por quê?
Seu filho. E eu quero te dar uma notícia. É pecador porque é seu filho. É pecador porque é nosso filho. Porque nós somos pecadores. Então, reagem como nós, pecadores. Mas louvado seja o Senhor que nos deu os nossos filhos e que nós possamos levá-los até Jesus, colocá-los nos braços do Senhor e vê-los adorando e glorificando o nome do Senhor. Que seja assim, para a glória do nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor opere nas nossas vidas. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça